É, meu amigo, acabou aquela farra de Argentina baratinha para o brasileiro, para o chileno e para vários outros povos. Agora a Argentina já está com preço de Dubai para muita gente. É um exagero, é claro, mas reflete bem a questão justamente de haver um aumento aparente de preços para quem ia para a Argentina, gastava pouco dinheiro e se divertia bastante por lá. Tinha muita excursão saindo do Brasil, farofeiro mesmo indo lá para a Argentina, deitando e rolando. E essa farra acabou durante o governo Milei, como nós temos sempre repercutido aqui no canal. Isso é bom ou é ruim? O pessoal do site O Globo traz esse problema, entre aspas, essa questão, dizendo que a Argentina ficou muito cara. E aí nós temos que responder, muito cara para quem? Para quem faz turismo, o estrangeiro que vai para a Argentina, ou para quem mora lá. Querem dizer aqui que é para ambos, mas eu discordo um pouco dessa informação e a gente vai olhar com base em dados fornecidos por essa reportagem que a coisa não é bem assim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. A análise que está sendo feita aqui é relacionada a 2023, finalzinho do governo Alberto Fernandes e o que nós temos hoje na Argentina. Naquele ano, a Argentina era inundada por chilenos, brasileiros, uruguaios, até bolivianos e paraguaios também cruzavam a fronteira para desfrutar de preços baratos na Argentina. Isso aqui, obviamente, atrai turistas de toda a natureza, mas turistas muito pobres, é claro, porque você tem um país extremamente acessível, e aí você pode falar que viajou para fora, fez uma viagem internacional, pagando pouco, gastando pouco dinheiro, mas saiu do Brasil. Então, para quem mora na fronteira ou perto no sul do país, por exemplo, é tranquilaço ir para a Argentina, ou pelo menos era. Para os países como o Uruguai, extremamente simples de ir para a Argentina, uma coisa bem corriqueira, inclusive. E com preços muito baratos de tudo, era bastante convidativo de fato. Só que isso simplesmente acabou. Quando eu falo de excursões, eu não estou pegando no pé, elitista, farofeiro, falando de farofeiro, não. Foi constatado isso de fato, que ônibus de excursões estão indo menos para a Argentina. Então, esse público, que convenhamos é de um poder aquisitivo menor, está indo menos para a Argentina. Isso é um fato que se deve, obviamente, à Argentina ter se tornado um país relativamente caro. Relativamente porque na comparação com outros países, e é claro, com o que era 1 ou 2 anos atrás. Então, agora, inclusive, a coisa se inverteu. Já se fala de argentinos vindo para o Brasil, porque o dólar, em relação ao peso, perdeu o valor desde que o Milei assumiu o mandato. O peso ficou muito mais estabilizado. Então, o dólar na mão do argentino ficou muito mais interessante para ele. Em compensação, no Brasil, o dólar se valorizou muito em relação ao real. Se você pegar lá desde o início do mandato do Milei, em dezembro de 2023 para cá. Então, para o argentino ficou barato vir para o Brasil, levando em consideração a questão da cotação do dólar. E o mesmo se aplica ao Chile. De acordo aqui com o analista Osvaldo Del Rio, né? O Chile voltou a ser um grande shopping center para os argentinos. Essa é a realidade. Agora é o argentino que está indo para outros países para consumir, para gastar. Então, o pessoal do Globo diz aqui que a inflação caiu bastante, os indicadores macroeconômicos melhoraram, só que o custo de vida se mantém muito elevado, principalmente para a classe média, com aumentos de preços de alimentação fora de casa, serviços públicos, plano de saúde e mensalidades escolares, por exemplo. E lendo isso aqui, parece até o Brasil, né? Tudo subindo pra caramba, todos os preços. Quando, na verdade, na Argentina a coisa não é tão grave assim quanto esses números fazem crer. Sim, a Argentina tem problemas ainda, o povo argentino está sofrendo bastante as consequências, não do governo Milei, do governo anterior, dos governos anteriores, décadas de socialismo, que não vão ser resolvidos em 1 ou 2 anos apenas de ajustes, obviamente. É claro que tem um sofrimento, é claro que os argentinos estão lidando com isso aí, tendo que passar por esse momento. Agora, não é
tão crítico quanto os jornais aqui no Brasil, por exemplo, gostam de dizer. Eu falo isso porque eu trago vários números, vários indicadores aqui para o canal, sempre trazendo um ponto de vista alternativo àquele que é o mainstream, aquele que é a opinião padrão da grande mídia brasileira. O pessoal diz aqui que 76% dos argentinos reduziram a ida a bares e restaurantes nos últimos meses. E bem, aqui isso é um fato. Isso está acontecendo sim. Outra coisa, olha só. Esse cara aqui, Tito Nolasco, gerente de assuntos públicos para a América Latina dessa consultoria. Ele vive com a namorada, que é uma cientista política aqui. Não pagam aluguel, só que ele fala, né, que antes eles conseguiam gastar $25 os dois, quando saem, vão comer fora. Hoje conseguem pagar no mínimo $50. Falaram que as férias vão ser mais austeras, vão fazer ajustes até que tudo se equilibre de fato. E aqui encher um carrinho de supermercado na Argentina custa hoje $557, menos do que o Uruguai, mas mais, por exemplo, do que o México e o Chile de forma geral. E aqui eu começo a chamar a sua atenção para uma coisa bastante interessante. Por que isso aqui é avaliado em dólares, hein? Tudo bem que eu sei que a Argentina já tem essa coisa de sua economia ser avaliada em dólares por causa da grande volatilidade da moeda do peso argentino, mas eu adoraria ver esse critério ser utilizado aqui no Brasil, por exemplo, porque eu sou um grande defensor do fato de que a economia brasileira diminuiu no ano passado, a renda do brasileiro diminuiu no ano passado, se considerada em dólares, não considerada em reais, obviamente, que é uma coisa ilusória. Arrisco dizer que nós teríamos resultados bem interessantes analisando isso aqui em pesos argentinos, talvez resultados favoráveis ao governo. Por isso que a galera traz a análise em dólares, mas quando vai falar do Brasil, aí a coisa é diferente. Só que sim, as coisas estão mais caras lá na Argentina, né? Um cappuccino custa entre $4 e $6. Um apartamento aqui custa pelo menos $800, pode chegar até $1.200. Então são valores salgados de fato em cidades aqui, em bairros, né? Bairros seletos. É claro, plano de saúde caro e etc. Agora é importante frisar uma coisa. O que havia antes, e a comparação de preços está sendo feita com o que havia antes, eram preços subsidiados. E todo mundo está careca de saber isso aí. O governo anterior congelou muitos preços, não digo que todos, mas muitos preços, principalmente de alimentação, dando subsídio para as empresas. Então, o governo mandava as empresas não aumentarem os preços, era negociado, tinha lá autorização para que uma vez por ano os supermercados subissem X% lá, porque o governo subsidiava essas empresas para que elas vendessem com prejuízos, em muitos casos, mantendo o preço estabilizado. Por que o preço estava subindo muito? Porque o governo estava imprimindo muito dinheiro. Aí o preço estava disparando. Quando o governo viu que a coisa estava caminhando para esse lado, ao invés de fazer um equilíbrio fiscal, políticas de austeridade, parar de imprimir dinheiro, que foi o que o Milei fez, o governo dobrou, triplicou a aposta, imprimindo dinheiro para dar subsídios e mantendo esse ciclo indefinidamente. Foi isso que o Javier Milei pegou quando ele assumiu o mandato. Ele acabou com esse negócio de preço congelado de subsídios. Então, por que os preços estão elevados na Argentina hoje? Porque antes eles estavam pesadamente subsidiados, com gasto estatal, com dinheiro impresso do nada, o que estava destruindo, arruinando a economia da Argentina. O Milei tirou esse importante fator no progresso, vamos dizer assim, da inflação, e como consequência imediata, os preços se ajustaram no patamar mais elevado, que é o patamar real, onde eles deveriam estar. Essa é uma etapa da correção econômica da Argentina, apenas uma dentre tantas outras que vão acontecer. Agora, a renda real tem aumentado, na medida em que os preços não têm subido tanto assim, mas os índices de inflação mensais estão bastante baixos, comparando, é claro, com o que estava antes. Não comparando com outros países, mas comparando com o nível em que o Javier Milei pegou o governo lá em 2023 e início de 2024 também. Ou seja, a Argentina está caminhando de forma correta para uma estabilização. Inclusive aqui, o pessoal do Globo precisa, né, aceitar o fato de que o Javier Milei tem uma aprovação gigantesca junto à população.
Então, inclusive, eles falam que o consumo está se recuperando. As vendas subiram 13%, por exemplo, nas farmácias aqui. No supermercado caiu um pouquinho, mas a verdade é que no ano passado houve uma queda generalizada da economia argentina que já está em recuperação agora. Então, o prognóstico é muito bom. A população argentina compreendeu o que está sendo feito. Quem não gostou dessa história, é claro, é o turista farofeiro, o turista brasileiro, chileno, uruguaio, que antes podiam pegar uma pechincha maravilhosa lá na Argentina subsidiada e agora tem que pagar o que o país efetivamente vale. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.